Salve, salve. Tudo bem aí? Salve, Opa, noite. Bom. Xan, Guto. Hoje mais um podcast Amigos S.A. Estamos aqui com a ilustre presença da nossa amiga Eu mesmo, gente. Kátia Lanzoni. A Kátia trabalha há muito tempo na área de consultoria, né, Kátia? É. Consultoria organizacional, constelação sistêmica, Adoro. governança corporativa, né? No âmbito familiar também você tem bastante atuação, né? Nos conflitos em geral aí do ser humano. E eu te conheço já há algum tempo e a gente tem trabalhado aí sempre na questão empresarial, né? É. E seria interessante, antes até de você falar do que você faz, da onde você veio e por que você está em Mogi, né? Até você estava comentando aqui com a gente. Como é que você chegou em Mogi das Cruzes? Bom, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Bom, cheguei em Mogi quase de paraquedas, mas foi de bike. Não foi de paraquedas, não. Mas eu sou nascida e criada em São Paulo. Trabalhava, assim, muito. Sempre fui meio que workaholic. E aí, assim, comecei a pedalar para extravasar. E eu fazia pedal na Serra do Japi, lá em Campinas, e me falaram de Mogi. Eu vim conhecer Mogi, vim pedalar em Mogi. Aí eu comecei a fazer a trilha da Biquinha até Luiz Carlos. Aí depois a gente foi para Guararema. E assim, várias histórias. Então eu conheci Mogi pedalando. E aí depois de um tempo eu acabei vindo morar para cá também. Meu relacionamento é com um mogiano. Aí depois eu vim, já fiquei, tô aqui já. E me instalei. Já estava com vontade de sair de São Paulo, vim para cá com a cara e a coragem. Mas foi muito bom. E profissionalmente, você trabalhou em São Paulo em que áreas? Então, na verdade, eu sempre tive uma inquietação muito grande. Eu trabalhei em banco. Praticamente, meu primeiro trabalho foi banco. Fiquei uns 10, 15 anos em banco. Tive uma agência na área de recursos humanos. Fui sócia da minha irmã durante 7 anos. Depois eu montei um spa urbano em São Paulo. E eu sempre tive uma pegada muito grande para esse olhar um pouco mais holístico, olhar um pouco mais espiritualizado para as dinâmicas da vida, comportamento, essas coisas. E eu sempre estudei. Eu sempre estudei muito essa área, fiz várias formações na área, também participei de várias dinâmicas religiosas para conhecer um pouco a parte de como a gente se relaciona com tudo isso. E aí depois, quando eu vim... Minha última posição era executiva de negócios de uma empresa na Avenida Paulista mesmo. Eu fazia toda a parte de planejamento estratégico de uma companhia com mais de 100 mil funcionários, que era o Grupo Contax. Eu era uma das pessoas responsáveis pela unidade de varejo. E aí saí e falei assim, não, chega, dei meu basta e vim para Mogi. Falei assim, e eu tinha tantos... Eu não conseguia aplicar o que eu sabia fazer, e às vezes quando eu fazia mais por hobby, que era essa parte mais relacionada a atendimento, tinha já grupos de mulheres, então eu fazia lá, mas fazia por hobby, mas eu não tinha agenda, é insano, né? Faltava tempo. Faltava tempo. E aí quando eu vim pra cá, eu vim com a cara e a coragem pra tentar, inclusive, me dedicar a isso. E foi uma bênção. E deu certo. Deu certo, tá dando certo. Tem um nome, a profissão, esse trabalho, formado em que, assim, exatamente? Então, é que assim, são várias formações. Na questão... Hoje, por exemplo, eu atuo como consultora sistêmica, e aí você tem a formação, por exemplo, em constelação sistêmica familiar e constelação sistêmica organizacional. Eu tenho as duas formações, sou mentora de grupos também. E isso é uma coisa, assim, não sei se nova, mas que eu nunca escutei falar, assim, há pouco tempo que a gente ouve falar sobre isso. Não sei se é uma coisa já que a vida inteira existiu, poucas pessoas estudaram, agora começou a... Eu participo de constelações, assim, há uns 14 anos. Então, eu busquei constelação porque eu precisava trabalhar uma questão minha. Sim. Inclusive, uma questão que eu queria romper a sociedade com a minha irmã.
E aí me indicaram a constelação, eu fui fazer a constelação e aí de lá eu já enveredei, participei de grupos, fui fazer formações. Então, assim, mas a constelação não é uma coisa muito antiga mesmo, não. Ela vem aí despontando já há uns 20 anos no máximo, assim, de Bert Hellinger. Então tem toda uma trajetória. E a gente acabou perdendo o Bert faz pouco tempo, né? Então faz uns 2 anos, mas ele deu porque a constelação é uma terapia fenomenológica, né? Então ela trabalha muito com as dinâmicas do inconsciente. Então não é uma coisa muito comum. Agora que já está desbravando mais, as pessoas estão conhecendo mais. Escuta-se falar mais. Escuta-se falar mais, isso mesmo. Foi ele que difundiu, então. Foi. No mundo? No mundo, porque assim, Bert ele era um missionário e ele foi para a tribo alemão. Ele foi fazer uma missão na África do Sul e ele viveu durante muito tempo lá. E ele sempre foi um grande estudioso também, né? Então, de comportamentos, essas coisas. E ele começou a perceber como que eram alguns tipos e dinâmicas de comportamento dos Zulus. E aí, com isso, ele acabou voltando para a Alemanha no pós-guerra. E aí ele se aprofundou. Ele foi estudar uma série de técnicas, né, relacionadas à filosofia, algumas técnicas de terapia transpessoal. E aí, com isso, ele foi difundindo a constelação. E isso foi surgindo, as pessoas foram se conectando. E assim, como é uma terapia prática, então, você nunca sabe de que forma que ela vai acabar. A gente pode ter até as hipóteses, por exemplo, a pessoa pode trazer um tema, a gente abre a hipótese, e aí o próprio campo, que existe um campo que nos guia, que é o campo morfogenético, que ele é muito estudado por Hubert Sheldrake, que fala sobre isso para discutir assim, que todos nós temos um campo de informação. Seja tudo que é vivo. As plantas têm, os animais têm, o ser humano tem. Então, é através desse campo que ficam todos os nossos registros e a gente herda aí dos nossos entes queridos, nossos familiares, e através desse campo que a gente olha para as constelações sistêmicas. Eu dei uma passeada, né, no tema, né? E eu vi que vocês atingem tanto o campo familiar como empresarial. Me fala assim, os resultados quando você vai atender as dores, quais são os resultados? A pessoa tem um problema dentro da família e com a constelação ela consegue detectar esse problema, ela consegue resolver esse problema. É um estudo mais ou menos? Mais ou menos. Porque assim, por exemplo, a constelação ela é baseada em 3 leis. E essas leis, é muito interessante que elas funcionam tanto para a pessoa na família, como também na organização. E a primeira lei que a gente traz, por exemplo, é a lei do pertencimento, né? Então, todos têm o direito a pertencer. Mesmo aqueles que já partiram, aqueles que não nasceram. Por exemplo, um caso de um aborto. Não é porque, por exemplo, a pessoa perdeu o bebê, não vingou alguma coisa, não é que não existe mais esse ser. Ele existe. Então, é assim, ele olhar para isso é olhar como se ele fizesse parte, ele existe. Então, eu não posso simplesmente excluir. E aí eu tenho vários exemplos para trazer para vocês. Que legal. A exclusão é uma coisa muito natural, que às vezes a gente acaba fazendo, geralmente quando gera dor. Então, por exemplo, se eu tenho um pai alcoólatra, eu acabo excluindo, porque eu não quero convidá-lo para uma festa, eu não quero... A gente exclui, né? E aí, por uma questão até de padrão, no decorrer de um período, eu acabo, por exemplo, muitas vezes tendo um filho. Eu tenho asco de bebida, não bebo, mas eu tenho filhos. E aí os filhos, quando atingem uma determinada idade, o que eles começam a fazer? Manguaçar lá. Então, começam a beber. E aí eu falo, para de beber, senão você vai ficar igualzinho ao seu avô. O que eu estou fazendo? Trazendo aquele que foi excluso para dentro do sistema, porque o sistema é extremamente inteligente. Então, a gente tem o pertencimento, a gente tem a ordem e hierarquia, que então assim, meu bisavô é maior que meu avô maior que meu pai é maior do que eu sou. O que a gente faz com os nossos pais? No decorrer de um período, a gente vai ali amadurecendo e eles vão ficando mais idosos, as pessoas falam, eles vão voltando a ficar criança, né? Então, a gente já quer cuidar, a gente já quer fazer do nosso jeito, a gente se sente mais preparado que eles. O que eu estou fazendo? Infringindo a lei da hierarquia.
E aí Mas isso é ruim? Gera um conflito? Sim, isso gera um emaranhamento, que Mas a gente assim, chama. é que você deu o exemplo de cuidar do pai, mas... Então não era para cuidar? Não entendi. Não, é para cuidar, mas a gente tem limite. Por exemplo, meu pai é super teimoso, viu, gente? Ele é resistente mesmo. E aí, às vezes, precisa ir ao médico. E meu irmão fala, Kátia, fala lá pro pai para ir no médico. Aí eu até falo, pai, e aí, ó, é legal você ir ao médico, Sim. vamos, né? Não vai arrastar ele. Ele fala assim, não quero ir. Aí meu irmão fala assim, não, eu já agendei, ele vai. Eu falei, então você leva. Porque se ele não quer ir, eu não posso fazer nada. A decisão é dele e eu preciso respeitar. Sim. Então, é uma linha muito tênue isso, mas ela... Ele é consciente, né? Isso. Ele vai se quiser. Vai se quiser. Entendi. Mas mesmo assim é uma dinâmica que assim, a gente sempre, à medida que vai passando o tempo, a gente vai se achando mais preparado para tomar as decisões que os nossos pais. Então é uma linha muito sutil isso que a gente... Não atravessar esse limite da hierarquia. Bebezinho ultrapassa esse limite da hierarquia. Você falar em bebê, já Vai começar a noite, já vai começar a beber. Não, criança. Às vezes os pais brigam, aí a criança senta no meio dos pais, eles estão brigando lá, aí ela pega a mãozinha do pai, pega a mãozinha da mãe e faz assim, junta. O que a criança está fazendo? O papel do avô. Não, a criança está tomando, muitas vezes, a papel dos autonomia pais. da relação. Ela quer controlar a relação dos pais. Ou os pais estão brigando, ela se joga no chão, começa a chamar atenção sobre ela. Já é uma disfunção da hierarquia. E pegar a mãozinha também, Pegar a mãozinha também. é uma disfunção. É uma disfunção da hierarquia. Embora a intenção seja boa, de parem de brigar e tal... Mas assim, ela como não pode se meter nisso. Eles que teriam que tomar essa decisão. Isso, ela não pode se meter nisso. Briga de casal, criancinha não põe a mão. É bom na Sempre foi bom na rima. Novo slogan já, né? Mas é interessante isso daí. Essa é da hierarquia e da ordem. E a última é do equilíbrio. Rapaz, então vai ter serviço pro resto da vida. Porque, Amém! Tipo, nossa, todo mundo se mete em tudo, né? Tipo, a criança, o jovem, tudo, enfim. Nossa. Nossa, e é umas coisas assim que a gente vê. E eu já chego na sua resposta. Sim. Mas assim, dentro dessa dinâmica, por exemplo, o equilíbrio. Você pode me dar aula de francês? Não, Por quê? eu não sei francês. Isso, então ninguém pode dar o que não tem. Essa é a premissa do equilíbrio. Na nossa relação, muitas vezes eu fico com expectativa de receber do meu pai e da minha mãe algo que eles não conseguem me suprir. E aí eu fico que nem uma criança lá na barra da saia, eu falo, olha pra mim, me dá amor, me dá carinho. Mas eles não podem dar, porque talvez eles não tenham recebido, e aí eles não conseguem entregar isso. Você acha que eu fico aqui pensando em tudo que você está falando e eu não lembro da nossa geração, não sei, esperando muita coisa dos pais, não sei, acho que a gente não pensava nisso, ou eu estou falando de mim, de repente. Estou falando nós porque convivemos juntos, e cada um, né? Óbvio que tinha os pais, óbvio que os pais ajudaram, óbvio que tudo. Uhum. Mas isso você acha que ficou mais forte aqui agora, de tempos para cá, de gerações para cá, ou não? Mudou muita coisa, assim? Eu acho que é um processo evolutivo, né? Então, assim, talvez... Então, mas é evolutivo? Sim, os nossos... Pro bem, pro bom? Sim. É que os nossos pais, às vezes, assim, talvez, na dinâmica deles, eles não tinham nem oportunidade de se posicionar. Eu acho que né? Era mais reservada até, né? Só que assim, acesso, por tudo. exemplo, eu falo até pela minha família. Meu pai, assim, meu avô italiano, meu pai mais reservado, fechado. Ele aprendeu a abraçar a gente porque a gente começou a abraçar. Então, hoje ele fala, eu te amo. Mas ele nunca ouviu isso do pai dele. Então, nós vamos evoluindo e aí existe essa... E fez falta para ele? Não escutar? Eu te amo? Eu acho que não é nem a questão de fazer falta. Eu entender acho, assim a diferença. Entendeu? Eu acho que hoje, quando ele olha para isso, ele fala assim, poxa, eu podia ter feito um pouquinho diferente, eu poderia ter me expressado mais com o meu pai. Sim. Então, e assim, os nossos filhos, a próxima geração já vai estar numa outra dinâmica, assim, numa outra percepção. Que acho que faz parte da evolução. Meu pai sempre foi. Meu pai era mais velho que os pais deles, né? E realmente tinha essa coisa do meu pai mais fechado, tal. Não tinha essa coisa de, ai, filhinho, te amo, tal. Ai, papai, te amo.
Eu não sei até onde que isso fez falta. Óbvio que, lembrando do meu pai, que já faleceu, acho que 4, 5 anos, você sempre vai achar que poderia né? ter convivido mais, abraçado mais. Mas, assim, não a ponto de E ser você um problema. tem filhos? Tenho um filho. E ele fala isso pra você? Que ele te Não. ama? E você fala isso pra ele? Não, louco, pra quê? Tem que cuidar da criança. É isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu quero chegar. O jovem de hoje, por isso que eu estou perguntando se tem mais trabalho hoje do que antigamente. Porque antigamente era tudo muito... Não prático. Sei, e era o normal. Era normal. Não era um problema. O que eles falam muito hoje de raiz é que nós crescemos num meio, Guto, assim, eu acho assim, meu pai também não tinha essa relação de pai, te amo, me dá um abraço E nem aqui, por isso senta não no amava. colo. Eu sempre senti que ele Sim. me amava, mas Pô, a fez criação tudo. foi bem... Eu ficava mais com a minha mãe, meu pai trabalhava mais, todo fim de semana ele queria descansar, então a gente não viajava esporadicamente e tal, mas eu já, com meus filhos, foi diferente, a gente teve um contato a mais. Sim. Eu acho que agora, com o tempo, as pessoas estão se doando mais. Não que seja bom ou ruim, mas é uma evolução natural. É o aprendizado que ela está falando, talvez. É a né? evolução. Sim. A gente, uma das coisas que a constelação mais me ensinou, em tudo assim, em todas as técnicas que eu já aprendi, a constelação me ensinou o não julgamento. Porque cada um vai receber e sentir na medida que precisa, sabe? Mas que hoje os jovens têm uma necessidade maior dessa aproximação. Talvez a gente passou várias histórias de geração, mas assim, talvez a gente ainda tivesse, na nossa faixa etária, ainda tivesse convivido um pouquinho ali com a presença da mãe, dos pais. Sim. A próxima geração já teve a presença de quem? Da escola. E às vezes, assim, as mulheres já trabalhando fora, os homens trabalhando fora. Então, chega uma hora que dá a sensação que não supre. Por isso que eu perguntei se era evolução, sabe? Porque, tipo, a gente, mais velho, a gente sempre Vocês, né? a gente sempre está achando... Ali. A gente Não é do meu tempo. a gente sempre está achando que o pessoal de hoje tem mais frescura, mais chatice. Mas, Kátia, isso aí pode ser visto como uma carência? É uma carência mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas acabaram se perdendo um pouquinho, né? Eu acho que faltou muito, assim... acho que a presença vinculada a valores, né? Então, os valores, assim, do ser. O que é o ser? Hoje a gente fala muito de estar. Mas quem que é? Quem é você? Essa pergunta aí. Aí, agora há pouco mesmo, eu estava atendendo uma pessoa... E aí é um rapaz muito querido. Mas eu falei assim... Mas o que você realmente espera, né? Pra você? Aí ele citou, né? Ele falou assim, eu quero conforto, quero segurança, eu quero realização profissional, a realização pessoal. Ok, mas assim, isso traduzindo, o que efetivamente você quer entregar, você quer conquistar? Não sei. E não é por sacanagem, mas assim... Não sabe mesmo. Não sabe Ele mesmo. nunca parou para pensar nisso. E estar lá, não sei como é que chama, um atendimento... Isso. Já caracteriza que ele tem essa deficiência, essa dúvida, não sabe, ou todo mundo pode estar lá e ter alguma coisa. Então, é que nem sempre... A pessoa que te procurou... nem sempre é claro para a pessoa, e aí é uma busca que ela tem. Então, isso é super saudável. Porque, às vezes, assim, quantas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, jovens, vamos lá, ele vai fazer direito. Aí vai lá, cursa, às vezes a família de advogados ou alguma coisa nesse sentido, ou teve a influência de um tio, vai e faz direito. Se formou, pegou o diploma, nunca mais atua na área. Aí vai ser músico. Sim. Aí vai ser... Por quê? Porque é uma lealdade muito grande a nossa dinâmica, a nossa família, sabe? Sim, sim. Uma questão que eu fico pensando, né? A formação de família... ela é muito relativa, né? Nós estamos falando assim de uma família tradicional, né? De pai, mãe e filhos. Hoje em dia, você tem um número grande de tipos de família, né? Tem até uma vez eu escutei interessante falar os meus, os seus e os nossos, né?
E isso, inclusive, entre pessoas do mesmo sexo, né? Que está mudando muito, as coisas estão esclarecendo, estão clareando, mas e existe, e ainda para algumas pessoas é um grande tabu. Aí, nesses princípios todos, por exemplo, da hierarquia, como que ele se... Eu sei que vai ter um jeito, mas como é que ele se exterioriza? Como é que ele vai acontecer? Da hierarquia? Porque mesmo que seja... porque posso até mudar a questão para facilitar. O padrasto, a madrasta... Isso, é porque tem duas dinâmicas aí que a gente consegue olhar. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um primeiro casamento e desse primeiro casamento eu tive filhos. Aí acabei rompendo esse casamento e vou para uma segunda união. Todo mundo passa um pouco. Dentro da hierarquia, o filho, ele é maior do que o meu novo cônjuge, por exemplo, mesmo numa idade diferente. O filho é mais importante, vamos dizer. Ele é maior. Ele é maior porque na hierarquia. Isso, porque maior ele... que Isso, porque ele chegou primeiro. Namorado novo. Isso, porque ele chegou primeiro na minha vida. Tá. Isso é para explicar. Isso. Fácil, ele chegou primeiro na minha vida, então ele é maior. Sim. Só que isso não dá o direito a ele de se envolver na minha nova escolha. Sim. Então, dentro dessa dinâmica, é assim que funciona. A gente sempre olha quem chega primeiro. Por exemplo, se eu vou numa fila de banco, o primeiro que chegou tem mais direito do que o último, certo? Quando eu olho para as relações, por exemplo, onde a gente tem os homoafetivos, a gente tem toda essa dinâmica, a gente sempre vai ter, por exemplo, o feminino e o masculino. A gente sempre vai ter essa dinâmica. Por mais que, por exemplo, eu tenha relação de duas mulheres, de dois homens, um sempre faz o papel do feminino e tem uma essência... Porque assim, eu sou feminina e masculina, mas a minha predominância é feminina. Então, eu busco e me relaciono com o masculino do outro, mesmo tendo as minhas, o yin e o yang para entrar em equilíbrio. Dentro de desse interessante. Nessas relações, um sempre vai assumir a dinâmica feminina e se conecta com a dinâmica do masculino do outro. Então, por mais que eu tenha toda esses novos tipos de casamento, novas relações, ela sempre tem uma harmonia para ter o equilíbrio. Ô, Kátia, agora mudando um pouco a chave, do ponto de vista empresarial, essa hierarquia prevalece também ou existem alterações? A lei é a mesma, a ordem é a mesma. O que muda, por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto muito. Às vezes a gente entra, por exemplo, eu tenho dentro de uma empresa, eu tenho um coordenador que está lá no cargo há 15 anos. Antigão. E aí, antigão. E ele entrou lá, foi fazendo a carreira como assistente auxiliar e até chegou num nível lá de coordenação. Bacana. E aí chega um determinado ponto onde eu tenho que contratar, a empresa cresce, eu vou e contrato um diretor. Aí o diretor, quando eu olho para isso, hierarquicamente, contratei um diretor e eu tenho o coordenador e o diretor. Hierarquicamente, quem é maior? O diretor está um cargo acima. Ele está um cargo acima, porém, para a empresa, quem é maior primeiro, é quem chegou primeiro. É o antigão. Isso. E aí, assim, isso é muito sutil, porque, assim, às vezes, quando vem um diretor e ele assume uma nova posição, geralmente mais novo. Mais novo. Novas ideias. E, às vezes, ele traz até uma equipe própria também que vai assumir. Então, o que eu preciso fazer para não infringir a hierarquia? Eu preciso respeitar aquele que já estava. Então, por exemplo... Na empresa isso deve ser um Nossa, problema, gente, né? Na empresa é. Porque daí mexe com o número, né? Mexe com o ego, mexe com o ego, né? E é muito grande, né? Porque assim, quando você está numa empresa... Fábio deve presenciar isso, deve ter presenciado isso. É vivo, né? Vivo até hoje. Isso que eu tô falando, tipo, não é uma questão só hierarquia, tempo. Só que daí mexe com grana, né? Não, salário, e é delicado. Como que rendimento. Como que você respeita isso? Sim, que você tem que gerar resultado e não dá tempo, às vezes. Tentar gerar resultado e não criar, né? Criar um problema dentro, né? Que vai atrapalhar.
Eu fiz uma formação chamada liderança sistêmica. Essa formação, a gente olha para todas as dinâmicas que a gente pode atenuar os conflitos. Porque o que acontece? Então, a consultoria sistêmica, ela age nesse ponto. Você Age nesse detectou que existe esse tipo de infração aí na hierarquia e você vai lá atuar nisso daí, vai intermediar isso, mediar. Mediar. O que a gente faz, por exemplo, quando a gente identifica esses tipos de comportamento? Às vezes você pode atuar só na área, às vezes você pode atuar, por exemplo, em departamentos de como os líderes se relacionam. Porque, por exemplo, às vezes a gente tem uma situação onde você foi injustiçado dentro de uma organização e você foi mandado embora. Você sai com aquela dor. Quando você sai com aquela dor, o sistema ficou com um registro da dor. Lembra que eu falei do campo morfogenético, que é um campo que ele armazena informação. Então, a partir do momento que o sistema fica com a dor, por mais que você contrate uma pessoa, que é super legal, bacana, chegou na hora certa, no lugar certo, passado um determinado período, pode ser que ela tenha os mesmos tipos de comportamento que aquele que foi embora. Ou alguém da área assume a dor, porque existe uma lealdade oculta. Sim. E aí a gente vai se conectando a isso, mesmo sem perceber. Mas no mundo empresarial, isso não é muito mais fácil de resolver? Tipo, manda embora, vem outro. Eles acham que estão resolvendo, então? Acha que está resolvendo, mas na porque verdade... como é muito número, é só número, né? Acredito eu. Na verdade, então, é pessoa, né? É pessoa, Então, né? eu tô falando assim, Hoje em dia, para a empresa, eu acredito que seja número, né? Então, mas atrás do número tem as É pessoas. isso que eu tô falando. Tipo, a empresa às vezes acha que resolveu. Olha, aquele lá já deu, tal, vai embora. 30, aí vem o outro novo. Então, pelo que eu entendi, aquele mal entendido, Quem sofre, talvez aquela situação... Vocês que trabalham lá. A empresa sofre. Fica a automaticamente. energia O daquela resultado cai. situação. Fica o registro. Fica o registro Fica em o forma de registro. uma energia, seria isso? O cara se dói, o outro se dói. Nas porque era amigo pessoas que dele. presenciaram todo o processo. É que é assim, ó, por exemplo, você quando você nasce, você herda uma dinâmica hierárquica de informação dos seus pais, seus avós e etc. À medida que você vai... Até os seus 7, 8 anos, você não tem filtro. É como se você fosse uma esponja... Um celular. É um celular que você pega lá, você ligou ele. Você liga, não tem nada. Você pôs o chip, aí você faz download, e aí vai... Baixa o aplicativo. Isso. E aí você vai enchendo de informações. Isso somos todos nós. À medida em que a gente vai convivendo, por exemplo, com clube, amigos, a gente vai pegando algumas dinâmicas comuns. Sabe até aquele dinâmica assim, às vezes os adotivos, você olha e fala assim, nossa, parece mesmo, né? Porque a gente vai sentindo esse campo e a gente vai se movimentando nele. Então, a gente vai sendo formado e moldado à medida em que a gente convive com as situações comuns. E a mesma coisa na empresa. Dizem que a gente é o sobrenome da empresa que a gente trabalha, né, Fábio? É verdade. E aí, às vezes, você pode não concordar com a empresa em nada. Mas se vier um concorrente, você assume aquela carga da empresa e vai com toda a força. Então, nós temos essas lealdades, a gente se sente leal e a gente vai infundindo essas percepções, mesmo sem... E não é consciente, viu, gente? Tudo que eu estou falando aqui acontece num nível inconsciente. Não é, a gente não fala assim, agora eu vou ser leal. Não é? É num campo inconsciente Num da campo mente. totalmente inconsciente da mente. Então, eu tive vendo uma palestra tua e que você fala quando você entra num ambiente, que é a primeira coisa que você percebe do ambiente vem pela pele. Essa percepção do ambiente que você sente. Como é que funciona isso aí? Eu não sei se todos são assim, mas eu sinto assim, de repente, dependendo de onde eu entro ou percebo, eu fico arrepiada. Por exemplo, quando eu estou em algum atendimento, que aí eu estou falando alguma coisa, a sensação que me dá é que eu fico toda arrepiada e às vezes eu até mostro, porque aquilo parece que é muito profundo. Mas, por exemplo, quando você vai em um cemitério, que aí você vai... Venta bastante. Isso aí eu que te falei. Já. Inventar.
E ele falava, o Glauco ficou com medo. Desculpa, continua. É um ambiente fora, né, do trivial, né? Isso. Aí quando você vai a um cemitério, que você participa lá de uma situação, você sai de lá, o que você tem vontade de fazer? Você tem vontade de trocar de roupa, tomar banho. Então você vai ficando impregnado, né, com aquele ambiente. É natural. Você quer chegar em casa, você quer tomar um banho, parece que você renova. É a mesma coisa. É esse sentido. Ainda no campo empresarial dos negócios, além da constelação sistêmica, você tem atuado na governança corporativa, né? É uma área que eu gosto muito também. E usa a constelação como uma ferramenta para fazer a governança, né? Acho que é uma oportunidade até de... eu acho que é muito legal porque, assim, a governança, ela tem... quando a gente fala dessa estruturação, quando a gente fala de sócios e acionistas, a gente pode falar sobre o aspecto legal, né? Que aí você é o doutor da vez. Mas quando a gente fala do aspecto sistêmico, comportamental, às vezes você está ali construindo uma empresa onde você tem um filho, um neto, e aí você quer que ele assuma e essas dinâmicas, e ele está ali por lealdade ao pai, mas não que ele esteja ali fazendo aquilo que ele deseja fazer. Então, a gente, por exemplo, quando a gente olha para os sócios, a gente olha para a cadeia de lideranças, realmente a pessoa quer estar ali? Ela tem, por exemplo, como que é a introdução de um novo sócio na empresa? Qual que é o objetivo? Como que a empresa se sente quando eu tenho essa participação desse novo sócio? Porque quando a gente faz a constelação e olha para isso, dentro da dinâmica, por exemplo, da governança, a gente sempre olha quais são os pilares que envolve e como que é a relação entre eles, né? Então, se existe uma sintonia, mas é sempre através do olhar sistêmico que isso pode ser construído. Um outro ponto é que a própria organização, a própria empresa, ela tem vida e tem lugar no sistema, né? E é interessante isso porque, do ponto de vista jurídico, você precisa entabular, colocar no papel o que foi decidido. Mas o que se decide? Né? Então, não é claro para as pessoas, principalmente que vivem em um negócio, o que fazer. Principalmente quando os negócios são entre famílias. Como é que nós vamos resolver? O que um espera do outro? E são coisas básicas mesmo. O que ele vai fazer? Por que ele vai ganhar igual eu se ele faz menos do que eu? Sim. Né? Qual a responsabilidade dele? Qual não é? Não, vamos colocar no papel isso daí. Baseado em quê, né? Discute. Fica imaginando assim, várias pessoas, elas têm que querer... Mas imagina só. Aprender isso, né? Se tem um ou dois que não quer aprender, ele não vai querer entender. Imagina só, nós três aqui temos uma empresa, tal. Você faz uma coisa, outra. Eu tenho uma expectativa, você outra. Você vai reclamar de mim, não faz nada. Colocar no papel, né? Só chega atrasado. Como é que faz? Né? Sim. Então, esse trabalho de análise comportamental, sistêmico, essa mediação que você falou é muito interessante, muito importante, porque tira o achismo, tira o valor, tira a... eu não quero magoar o Guto. Sim, você não chega, você não trabalha, você não... mas eu gosto dele, eu não vou falar para ele, nós vamos brigar, né? Então, se faz uma análise que consegue chegar por A mais B, todo mundo... determinar o que um vai fazer, qual é o todo papel. mundo se encontra satisfeito. Então, esse trabalho, eu já participei, eu digo assim, que é muito interessante. Traz à tona, com clareza, a situação para poder ser tratada. É através do olhar sistêmico. Do olhar sistêmico, porque se você deixar... Eu penso assim, se for trabalhar só a parte emocional das pessoas, briga, você cede, eu não cedo, e fica aquela briga e nunca chega no resultado. Aí com a ferramenta da constelação... É uma dinâmica. É uma dinâmica. Assim, você pode fazer isso, por exemplo, às vezes quando tem, assim, por exemplo, acordo de acionistas, você faz um processo individual para ter as percepções, mas nem sempre as pessoas têm muito claro, né?
E aí, quando você vai olhar para a empresa como um todo, aí a gente faz a dinâmica com convidados, pode ser da empresa ou não, e eu faço no oculto. Então, a gente usa representantes para fazer esse processo. Então, às vezes, tem um representante que ele representa a empresa e ele não sabe. E aí eu tenho, por exemplo, a missão. Aí eu coloco um sócio. Para onde esse sócio está olhando? Às vezes é um sócio que está lá empenhando uma dedicação, está exigindo de todo mundo, mas quando eu coloco a empresa, ele está olhando lá do outro lado. Então, ele tem uma dinâmica que ele está exigindo algo, mas ele mesmo não está fazendo a parte dele. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente sempre vai buscar essa mediação para que todos que façam parte, eles estejam com um objetivo comum no negócio. Sim. Então, mas é uma dinâmica que, assim, a constelação ela é muito delicada para a gente explicar, porque não é, por mais que hoje esteja mais difundido, quando você experimenta a constelação, ela traz para você uma percepção, porque você acessa esse campo morfogenético, então você está ali à disposição do sistema e o próprio sistema traz as respostas do que está sendo disponível de se ver. Não tem um resultado exato, né? Tipo, sempre que fizer vai acontecer isso. É dinâmico, né? É dinâmico. Exatamente. Cada um por vai isso que reagir, é fenomenológico, né? Sim. E quando você até tinha perguntado, né, dos conflitos familiares, essas coisas. A constelação, imagina um lago, eu sempre dou esse exemplo, é um lago que você tem água parada, aí você joga uma pedra. Essa pedra ela vai criar ondas, né? E à medida, essas ondas, elas são as ondas que vão levando essa dinâmica, essa informação. E à medida que a pedra cai no lago, ela levanta aquela poeira. A poeira não vai cair no mesmo lugar, ela se movimenta. Então, a constelação é exatamente isso. A gente pode fazer, por exemplo, eu posso fazer um trabalho com o Fábio de constelação. E a gente aqui, à medida em que a gente vai usando as expressões e acessa esse sistema vai irradiando para todos aqueles do entorno, seja familiar. Então, às vezes, eu estou ali fazendo uma constelação familiar com o Fábio, ele tem uma dinâmica com o filho. Passado uns dias, parece que o filho fica diferente, ele também, mas o que é? É um novo olhar. É uma nova consciência. Por isso que eu falo, constelação, ela trabalha muito a nossa consciência, né? Esse novo olhar. Interessante. E assim, o que eu tenho visto, acompanhado os trabalhos da Kátia, no campo organizacional, dá resultado positivo. Tenho vivido, experimentado, são resultados positivos. Esse exemplo agora, eu estava citando para você. Sim, sim. É esse exemplo que ela acabou de falar. Conforme você faz a constelação, alguns assuntos que não estão resolvidos ao entorno, eles começam a resolver. Você evitava de falar, às vezes, para não criar um... eles começam a resolver. É uma rede. Essa ressonância. É uma rede. Você é pontual, porém ele se espalha. É porque assim, é como a física quântica, né? À medida que você põe foco, ele se movimenta. Então, às vezes, você vai lá para trabalhar um determinado tema, e aí, nesse determinado tema, ele traz um viés, um novo olhar, só que a hora que você tira o peso desse lugar, que você fala assim, nossa, não tinha olhado sobre esse ponto de vista, parece que as coisas começam a se ajeitar. Então, hoje a gente usa muito a constelação, e tem empresas grandes, por exemplo, BMW, às vezes, para lançar produtos, eles fazem, por exemplo, constelação sistêmica para entender qual é a percepção do cliente, consumidor, para olhar. É a cara deles. Então, a gente tem grandes empresas hoje que olham, por exemplo, eu vou fazer um novo lançamento de produto. Um estudo, né? Isso, lógico que tem as pesquisas, tem tudo isso, tem que estar bem estruturado, mas assim... Aí a gente, dentro de uma dinâmica de constelação, a gente coloca, por exemplo, na organizacional, para o cliente aceita esse produto? Como que o cliente olha? Às vezes o cliente olha para o produto e fica de costas e tipo assim. Aí eu pergunto, mas como é que é olhar para aquilo ali? Isso aí não me atrai, não. Então, aí volta para dentro de casa, faz um novo estudo, uma nova percepção para fazer esse lançamento de uma forma adequada. E isso é empresa. A empresa que presta serviço, como é que os clientes enxergam essa empresa? Né? Sim. E aí você vai saber.
Aí você vai pra lição de casa, vamos mudar, né? Porque não tá bom. Vai aprimorar. É esse o objetivo, né? Uma melhoria. E funciona. Né? Eu tenho experimentado que funciona. É interessante. A empresa, os produtos, eles sempre atendem uma dor, né? Quando você vende alguma coisa, você está atendendo a dor de alguém. Quando você vende alguma coisa na internet, você está atendendo a dor de alguém. Então, seria assim, eles testam um feedback do comportamento do consumidor. Seria mais ou menos isso daí. Por exemplo, a gente vai sentir... Por que dor? Dor no sentido de necessidade. A sua necessidade, qual que é a sua dor? Não é dor. É assim, quando assim, O cara comprou dor? Não, necessidade. É prazer? Necessidade, gosto, vontade. Tá faltando, tô precisando. Mas né? tem que estar precisando? Não pode simplesmente querer? Pode. Tipo, não preciso, eu quero. Pode. É basicamente tipo assim, lado bom da coisa. Pode, claro. Não, é que você falou dor, eu falei, caramba, você toda vai numa compra palestra, é uma dor. Você vai numa palestra e você senta lá. Aí você tá olhando, tá a Kátia lá. Você tá lá por quê? O que você vai resolver? Porque o que você vai dar pra mim? Você entendeu? O que você vai resolver pra mim na vida? Você só vai lá por isso. Você entra num produto na internet porque você tá querendo ele. Aquilo lá vai resolver alguma coisa pra você. Não, mas eu entendi, mas assim, eu não relacionei a dor. Eu entro na internet e compro uma carretilha para pescar. É uma dor que você tem. É só dor. Que dor, é prazer que eu tenho. Dor. Porque você quer uma carretilha bacana. Mas que dor? Não, é só um vocabulário. Eu sei, mas a dor não sei. Não, é porque geralmente quando as pessoas falam... Uma necessidade. Quando a gente é uma olha... forma de falar só. É só uma forma, porque quando a gente olha para tudo isso, geralmente assim, as pessoas sempre buscam solução... Desculpe até porque eu não vi como dor, né? Não, mas é que assim, as pessoas sempre buscam solução e geralmente a solução ela é oriunda de algo. E geralmente é de uma dor. Mas você tem razão, Senhora, não mas é... Daí complica. Podia Só tá comprando. Só quer comprar. Não, mas por exemplo, depende. Comprar a fralda... Sim, aí é uma dor do cara. Depende. Você vai, por exemplo, no médico, você vai no psicólogo. Não, eu entendi. É jargão do marketing. Eu entendi, assim, uma necessidade, mas não geralmente... Você quer ver? Você tem quer ver? A sua carretilha que você está usando lá, ela tem uma função. Aí você fala, pô, eu quero um negócio que tem uma função melhor, meu. Tem que travar, tem que andar sozinha, tem que apertar o botãozinho. Ela tem Essa é a dor que você fala. Então, eu quero isso daí. Aí você vai atrás. Ó, a minha dor é o seguinte, que eu tô pescando lá, a minha carretilha não é tão boa, e eu quero uma que faça isso. O vizinho tem uma carretilha melhor. Entendi. Aí você vai atrás daquela. Sim. Você vai atrás daquela. Mesma coisa. Eu tenho um carro, um caminhão queixo duro, né, meu? Eu quero um com direção elétrica e tal, para poder andar melhor. Sim. Mas é um prazer. É um prazer. A sua dor é a sua necessidade. É a dor, é a necessidade. O que a sua necessidade, mesmo colocada por você. Eu quero. Então eu vou atrás disso. Eu quero, porque eu quero melhorar, eu quero mais prazer. Então é nesse sentido que utiliza. Ô, Kátia, eu sou professor de desenho, né? Sou artista plástico, professor de desenho, faz um tempo já que eu dou aula e tal. A pessoa que chega lá para mim, fala, eu quero desenhar, mas eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nenhuma casinha. Entra naquilo que você falou, dos 7 anos, daí eu falo assim, ó, você sabe fazer uma casinha. Se você nunca trabalhou com desenho, você vai fazer a casinha que você tinha até quando você tinha 7 anos. Se você nunca aprendeu a melhorar essa casinha, a gente vai fazer agora, mas você sabe fazer uma casinha. Mas dentro do desenho existem muitas técnicas que a gente sente, mas como você falou, a gente não traz à tona. Por exemplo, aqui está claro, aqui está escuro. Existe uma técnica para isso, existe uma lei da luz e sombra. Existe o degradê. Por exemplo, eu vejo no desenho que tem volume no desenho. E eu vejo, tem volume. Mas eu não sei chegar lá. Aí eu falo para o meu aluno assim, a partir do momento que você detecta uma técnica e não tem nome, você convive com aquilo sem saber o que é, você não consegue nem falar sobre aquilo. A partir do momento que você põe uma nomenclatura e define aquilo, você vai fazer de novo, já com um nome. Por exemplo, degradê. Passagem do tom claro para o escuro, ou do escuro para o claro de forma harmoniosa. Quando ele olhar um novo degradê no desenho, ele fala,
tem um degradê ali. Ele vai Agora eu já saber sei o fazer. caminho, Eu pus o nome e tem uma definição. Eu sei trabalhar com isso agora. Traz para consciência, Traz né? para consciência, Traz que pra é o que você consciência. falou. É. Você traz. Então, eu Senão ele falo, vai põe lembrar, nome. né? Como é que é mesmo? Tinha que fazer? Sabe? Por onde eu eu comecei, lembro que era um né? negócio assim, era claro, escuro. A partir do momento que você põe nome e você define aquilo, você trabalha aquilo com mais intimidade, não é isso? É isso mesmo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é tudo aquilo que eu trago para consciência é passível de solução. Porque se eu não sei o enrosco para atingir um objetivo ou um resultado, eu vou bater cabeça toda hora. Mas se eu tenho a possibilidade de trazer para a consciência e ter isso com mais clareza, eu já ganho em escala, né? Ganho em caminho. Então, é exatamente isso mesmo. A gente vai trazendo essas soluções. E, às vezes, é muito interessante que, às vezes, eu recebo empresas que, às vezes, estão com um problema e falam, eu não estou vendendo, e aí a minha venda não está acontecendo, não está fluindo. E aí você vai dar uma olhada. Primeiro, a gente entra com um diagnóstico, né? Então, eu faço uma entrevista, um diagnóstico antes de fazer qualquer coisa. E aí, quando você vai ver, não tem nada a ver com a área de vendas, tem a ver com o relacionamento lá dos sócios, que está com uma dinâmica, e aí fica aquela disputa ali interna, sabe? E quem está pagando o preço é a área de vendas. E eles não conseguem enxergar isso. Não consegue, porque é muito sutil. A gente vive de uma forma muito dinâmica, numa lealdade que é muito sutil. Você quer dar, como corretor área de imóveis mesmo, nas palestras do Cresce, várias vezes eu fiz algumas atividades, onde, por exemplo, tem aquela casa que assim, é uma casa maravilhosa, uma casa linda, pronta para ser vendida, mas não vende. Aí quando você vai olhar, vai fazer uma constelação para entender isso, às vezes é um dos sócios lá que está com um dos donos, herdeiros, está com uma dor, porque lá, nossa, mas plantou o pé de jabuticaba. Tá com dó de vender. A minha avó morou nessa casa, como que eles querem vender e não sei o quê? E aí prende o negócio. O negócio não acontece. Então, quando a gente olha para essas dinâmicas, aí, num caso desse, o que a gente faz? A gente tem que trabalhar, por exemplo, de uma forma sutil, mas até chegar para essa pessoa e, sistemicamente, a gente vai falando algumas expressões e vai liberando. Então, é onde a gente vê os efeitos. Interessante. Um outro ponto, assim, não tem nada a ver com religião, né? Não é. Uma coisa que me veio aqui. Gerou muita briga, gera ainda com psicóloga, com alguma área assim? Nossa, o que eu recebo de indicação de psicóloga, Legal. de psicóloga, de psiquiatra, é muito comum. Não gerou nenhuma... Gerou, quando eu digo assim, o surgimento desse atendimento, né? A início, o próprio Conselho Regional de Psicologia, né, acabou entrando em conflito, porque Sim, tudo que é imagino. novo, né? Mas hoje assim, Veio para ajudar veio eles. para somar toda essa dinâmica. Por quê? Porque é rápido. Então, às vezes, a pessoa está lá num tratamento terapêutico, lá com a psicóloga ou com o psiquiatra, e aí ela tem uma dinâmica. E, às vezes, fica enroscado. Aí o próprio psicólogo fala assim, constela esse tema e depois você volta. Então, assim, constela. Quando constela, traz uma nova consciência. Que ajuda no trabalho dela. Né? Aí, quando retorna para a psicóloga, já retorna num outro formato. Sim. Num outro momento. Então, é muito, assim... Eu pensei que no começo... deve ter gerado uma questão de atendimento, formado ou não, né? E eu falei da religião. E as pessoas acham que tem a ver com religião? As pessoas, assim... Com espiritismo? É muito... As pessoas, elas muitas vezes, por falta de conhecimento, acaba mistificando muito as coisas, né? Mas a constelação, ela tem totalmente uma base muito mais... É quântico, né? Então, por isso que o movimento que a gente faz... Por isso que eu falei do olhar do observador. O movimento que a gente faz, ele irradia. E ele pode modificar as coisas através dessa consciência. Me fala uma coisa. Dentro da dinâmica, várias pessoas vão participar. Por exemplo, um setor inteiro de uma fábrica pode participar disso. Uma família inteira pode participar. Todas as pessoas envolvidas... Normalmente vão ter pessoas que vão estar arredias ao processo. Isso atrapalha? Não. Quando acontece assim, por exemplo, vamos supor que eu vá constelar uma empresa. Precisa estar os funcionários? Precisa estar os departamentos? Não. Eu não posso constelar. Vamos supor que
o próprio Fábio queira constelar a Eugim. Eu não posso constelar o Eugim, eu posso constelar a Eugim pelo dono da Eugim, o fundador ou um sócio. Se ele quiser constelar, eu posso constelar o departamento dele porque ele tem autonomia sobre a área dele. Então, é assim. Quando, vamos supor, eu vou constelar uma empresa, e aí a gente faz um diagnóstico, essas coisas, não precisa estar os representantes ali, eu preciso de um, mas eu preciso de um que tenha autonomia. Na hierarquia seja... Isso, que ele tenha autonomia de fazer mudanças. Ele que vai irradiar. Isso, entrando isso. já Está no esquema. né? Então, é assim, as pessoas não necessariamente elas participam, porque quem participa da dinâmica são As lideranças. pessoas aleatórias. Outra Não- dúvida que o pessoal tem. Fazer a constelação, a prática dinâmica, né? Porque a prática dinâmica gera muita curiosidade, né? Fazer com objetos, com bonecos ou com tampinha, Como é que é? com Cápsula de Nespresso. também. Alô, do Cruz. Forte abraço aí, do... Então, eu já ouvi falar até de fazer com cavalo, né? Animal. Isso. Dá uma clareada para nós, assim, quem vê, né? Quem assiste, enfim. É assim, a diferença, assim, eu já fiz com post-it, inclusive, assim, mas o que acontece? Quando a gente, por exemplo, coloca os bonequinhos, porque a gente, quando faz no individual, a gente usa ferramentas. Eu gosto muito de almofada, porque aí eu ponho as almofadas e aí eu peço para a pessoa olhar para a almofada e entrar em contato. E geralmente eu coloco, por exemplo, a sua parte adulta, a sua parte criança. Aí eu coloco as duas almofadas ali. O Guto vai ver só a parte de criança. Então, Não sei, eu vou ver uma almofada. aí ele vai ver a almofada. Só que é engraçado que às vezes a almofada é idêntica. Aí você pega uma, eu falo, abraça, põe aqui, né? Abraça aqui. A pessoa, ela abraça, ela, tá normal. Aí ela faz assim, não, tá cheinha e não sei o quê. Como que você se sente? Me sinto bem. Agora, e aquela ali? Aquela ali eu acho que eu não quero pegar ela, não. E aí eu falo, então vamos trocar? Pega aquela. Ah, essa aqui é murcha, é vazia. É muito estranho tudo isso, mas é assim que acontece. Rapaz. Uma vez, contando um caos aqui para vocês, eu atendi uma moça que ela perdeu um bebê de 2 anos. E aí depois ela ficou grávida de novo, veio um outro menino. E aí o menininho já estava com 3 aninhos, E aí ela veio constelar porque ela tinha dificuldade de se conectar, porque ela tinha medo da perda de novo, né? E aí a gente foi fazer e eu fiz com almofadas. E a almofada, boneco, a mesma coisa. A única coisa que muda, às vezes a almofada a pessoa sente. E o boneco a pessoa olha. E às vezes o boneco, ela olha e fala assim, nossa, mas parece que ele tá com raiva daquele. E a carinha do boneco é geralmente igual, mas ela olha e fala, parece que esse tá com raiva. É muito... E aí ela pegou a almofada, ela pegou a do filho que faleceu. E aí ficou outra almofada. E ela não sabia o que era. Falei assim, como é que é olhar para aquilo ali? Ela olhou, eu não quero isso aqui não. E chutou a almofada. E aí eu fui fazendo a dinâmica, tudo. E aí depois, falar, olha com mais carinho, vamos lá, tenta acessar, né? Eu fui conduzindo. Quando ela pegou e ela conectou, ela sentou assim no chão de choro profundo. E aí eu falei para ela que era o filho dela que estava vivo. Porque ela não queria amar, ela tinha medo. Ela de tinha amar. medo. Sei, porque E uma perdeu, né? Isso, mas é totalmente inconsciente isso. E ela não conseguia nem se apegar. Isso daí ela trouxe do inconsciente que você estava falando pro consciente. Ajustou a vida dela. Ajustou. E hoje ela, assim, hoje você vê Quer dizer, eles você assim. E uma coisa que sozinho você não consegue fazer. Não consegue porque você não tem consciência. É o que você falou. Você não alcança. Por isso que essas dinâmicas, assim, são dinâmicas sutis. E a gente faz com muito respeito, com muito carinho. Eu até acredito que nesse caso tem a representação muito forte, né? Perdeu um filho. Sim. É que eu estou olhando assim para o caso, tipo... por isso que eu perguntei que quem chega nessa dinâmica talvez já tenha um problema. Não, você quer ganhar mais dinheiro? Sim, Faz uma constelação para ver como é que faz para ganhar mais dinheiro lá onde você tá. O que pode melhorar lá?
Sim, eu tô falando da almofada, no caso, da representação. Eu achei que era simplesmente... né? Simplesmente uma representação. Pode ser o copinho, pode ser o bonequinho. O que funciona? Gera um comando mental. Eu gero um comando mental. A pessoa não sabe o que representa, mas ela sente. Então, ela entra em contato e, às vezes, tem pessoas que precisam... sinestésica. A almofada serve assim isso, a pessoa. Mas o bonequinho também. Sim. Então, assim, às vezes você olha, o bonequinho tá com uma carinha lá, ele fala assim... E, às vezes, a pessoa vai colocar o bonequinho, ela já coloca o boneco de costas para todo mundo. E às vezes, sim, você fala assim, nossa, muitas vezes eu vou fazer lá a dinâmica, coloco o pai pequenininho e a pessoa se coloca desse tamanho. Aí você já identifica... Já identifica as dinâmicas. Sim. É a mesma coisa na empresa. Às vezes, por exemplo, o Fábio até colocou, falou assim, você quer ganhar mais dinheiro? Então, às vezes, ali você está achando que você está dando o seu melhor para a empresa, e aí quando você vai olhar na dinâmica da empresa, a missão do seu negócio está totalmente enfraquecida. Ela está totalmente assim, ela nem aparece, ela está lá com dor, chorando. Então, toda empresa ela tem que ter um propósito. Qual que é o propósito? Qual que é a missão do seu negócio? Que seja ganhar dinheiro. Que seja ganhar dinheiro, mas a empresa ela sempre está a serviço de algo. Então, a gente sempre olha para essas dinâmicas e fala assim, a quem essa empresa está servindo? E geralmente serve a missão. A missão é muito maior do que o negócio. Propósito. O propósito, a razão de existir, né, do negócio. Vamos fazer no escritório. Ótimo. Por eu exemplo, não vou, mas as meninas estarão lá. Então, uma coisa que a gente tem que alinhar aqui, vamos botar um exemplo aqui. Qual o propósito do podcast? Quando a gente sentou, não é? Sim. A gente tem um propósito aqui. Como é que tá o podcast na teia? No sistema? Sim. Então aí, qual é o propósito? O propósito é trocar ideias Sim. e levar conhecimento para as pessoas que possam, mesmo que de uma maneira informal, que possa servir de um toque, de uma dica para elas mudarem, seja através do empreendedorismo, seja através da geração de renda, né? Para ter uma forma melhor de viver. Então, por exemplo, hoje aqui tem várias ideias. Sim. Várias ideias. Pra mim, na verdade, a gente atingiu eu o nosso estou usando propósito o podcast, porque nós cada usamos assunto você vai aprendendo o alguma podcast coisa. para Aprende atingir vários bastante. propósitos hoje. Propósitos nossos, que é ajudar quem está ouvindo, Chegar quem no está horário. assistindo. Propósitos da Kátia, que quer ajudar pessoas também, Sim, que trabalha com pessoas. Quer dizer, a gente abrangeu aqui um propósito... Não piscou ainda, então tá dentro do horário, não piscou Né? ainda. Então, acho que Ele mostrou para todo negócio, você tem que ter um propósito, né? Para a vida, né? Você tem que ter um propósito. Deve ser interessante e há de funcionar, né? Agora, no próximo dinâmica que eu participar, que de vez em quando eu participo com a Kátia, aí eu vou convidar vocês. Tem uma em breve aí. Aí eu convido Você vai ser a vocês. almofadinha, tá bom, Guto? Só pra ver, é legal. Porque uma coisa é falar, Sim. outra coisa é você chegar lá e Sentir. ver como é que acontece. E quem nunca viu, quem nunca fez, quem não sabe como funciona, se não tiver uma conversa dessa aqui, e você contar, por exemplo, que você fez uma dinâmica que você abraçava uma almofada. Para quem tá de fora vai parecer que, tá de brincadeira, você tá abraçando a almofada, entendeu? Tipo, mas aí tem toda uma história, o abraçar que pode ser que vai gerar, definir, que ela vai definir o que, né? A essência, não importa a forma, né? Sim, não, por isso que eu até brinquei, quando tem um amigo meu que fazia, não sei se ele faz ainda, ele faz a constelação familiar e tal. Tá. E ele usava cápsula de Nespresso. Sim. E ressaltava muito isso. Eu não sei se era um patrocínio na época. E eu queria entender, né? E de repente não tinha o que entender. Ele usava simplesmente a cápsula do Nespresso. Porque, por exemplo, se a gente fosse fazer uma dinâmica com esses copos, então, assim, os copos são idênticos. Mas a hora que você, por exemplo, estrutura a dinâmica, que você, com respeito, entra no campo mórfico da pessoa, porque a gente acessa o seu campo, por exemplo, o foco vai ser esse. E aí você vai olhar para um copo, e aí,
por exemplo, você fala assim, esse copo aqui... E eu vou ver ele diferente. Não, você vai ver Vai ele... enxergar? Mas assim, por exemplo, vamos supor que eu coloque, por exemplo, esse copo aqui representa a sua prosperidade. Sim. Aí você vai olhar para esse copo, você não sabe, você fala assim, esse copo aqui, ele tá meio vazio. E aí eu pergunto, mas você tem vontade de encher ele? Aí você fala, não, tá bom assim. Isso já me deu uma informação sobre como você enxerga a prosperidade. Eu já iria encher. Você iria encher se você soubesse que era prosperidade. Esse é o copo da prosperidade. Isso, lógico, Mas você conscientemente. não sabe que o copo é prosperidade. Você não sabe. Da forma que a mulher não sabia que aquela Isso. almofada que ela empurrou era o filho vivo. Era o filho vivo. Então, assim, eu falo assim, como que você enxerga esse copo? Aí você fala assim, esse copo, ele é um copo. Aí eu falo assim, mas ele tá com... Como que ele tá do volume de água? E mentalmente eu gerei um comando. Esse copo representa a sua prosperidade. Mentalmente. Aí você olha e fala assim, você quer pôr mais água? Aí você fala assim, não. Eu falo assim, e se a gente colocar, como você vai se sentir? Eu vou me sentir sufocado, não quero. Então, daí a gente já vai trabalhar... Vai ter um tipo de reação. Isso. São as dinâmicas, né? Mas eu te convido para participar, porque é surpreendente. Eu quero ver o Guto abraçando uma almofada. Não, porque você pode... Você quer ver na prática, sendo hipnotizado, abraçando a almofada? na prática, tem pessoas, né? Então, por exemplo, vai constelar eu, Fábio, você vai ser a almofada. Entendi. Então você vai lá e você vai para os abraçar. lugares e tal. E aí ela pergunta para mim, ô Fábio, como é que você vê ele? Eu falo, eu quero abraçar ele. Mas ela deu um comando para você que tem a ver comigo. Então, por exemplo, eu tô atrás, você de repente é meu filho. E eu te amo. De pai para filho. Esse comando que você não sabe. Não sei, eu não sei. Sim. Ela fez uma entrevista comigo. Ela sabe das minhas dores e o que eu quero buscar. Sim. Então ela sabe. Então ela, como consteladora, ela fala, então nós vamos colocar aqui o seu filho, o amor, etc, etc, etc. Aí chega assim, convida alguém para ser seu filho. Aí eu chego lá para você e falo assim, você aceita esse papel? Aceito. Entrou no campo. Certo? Montou. Tá no sistema. Montou o sistema. Certo, então você é meu filho, ele é meu pai, mas eu não sei. Sim. Aí depois... E a parada é com você. Comigo. A gente vai E aí eu vou perguntar, como que é olhar para cá? Como que é olhar para ele? Aí você vai olhar, você fala assim, é indiferente. O que você tem vontade de fazer? Eu tenho vontade de olhar para o outro lado. Isso já vai me trazendo respostas e aí a gente sobre a dinâmica. Sim. Então, por quê? Porque a gente está acessando, por exemplo, uma dinâmica inconsciente. Então, é a percepção de cada um. Sim. E aí tem gente que se emociona, tem gente que curte. Muito interessante. Cada dia um assunto muito interessante. Esse que é o objetivo mesmo. Sim. Kátia, o que você fala? Nós estamos acabando, né? Está acabando o nosso tempo. O que você deixaria assim de mensagem importante de tudo isso que você faz para as pessoas? Boa. Eu acho que o autoconhecimento, a gente precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem para se descobrir, para se perceber, para se permitir. Porque a grande maioria das vezes a gente carrega tantos sintomas que não necessariamente são nossos, a gente herda dos nossos pais por uma questão de lealdade. Então, quando a gente se coloca à disposição para olhar para o que a gente traz, isso alivia muita carga da nossa vida, sabe? A gente pode olhar isso de uma forma mais adulta e ser mais simples, ser mais leve. Então, eu convido todo mundo para se conhecer e conhecer as bagagens que a gente está carregando, que não necessariamente são nossas. Tá vendo, pessoal? Aí, ó. Convite. E hoje agradecer a sua presença, porque a gente já está no 6º podcast? Sétimo. E a primeira presença feminina no podcast, tá? Muito bem, muito obrigada, me sinto precursora aqui feminina no podcast. E que venham outras. Virão outras, sim. A próxima convidada é Jane Sawada. Isso que é. Atleta, engenheira, mentora de projetos sociais. Que legal. E vai ser o próximo podcast aí. Quem está assistindo a gente, tá feito a resposta aí para quem reclamou da presença feminina. Né? A mulher tem muito mais para ensinar, com certeza. Né? Não tenho dúvida disso. Tão quanto, né?
É mãe, né? É mãe. É. É mãe. Mas é isso. Sim, muito interessante. Prazer. Obrigado. O pessoal vai fazer, tá? É um negócio aí. Aí vocês me contam. Não, você vai. Você vai me abraçar, eu vou lá no dele, vou no isso, seu. é. E vai ser legal, entendeu? É muito interessante. Não, termina você. Então, termina. Pode terminar. Então nós vamos agradecer a Kátia pela presença aqui. O papo é descontraído. Sim. Assim que é Nós bom. não somos- A ideia sempre foi essa. Nós Sempre foi não essa, a gente sentar somos aqui. profissionais de nada, de podcast. Aqui é 3 amigos que tá trocando ideia aqui. Não dominamos muita técnica, estamos aprendendo. E só tenho a agradecer pela sua disponibilidade, por você aceitar o nosso convite e trazer ensinamento para todos nós. Com certeza nós todos aqui da sala aprendemos e muitas pessoas vão aprender nessa técnica que realmente traz resultados efetivos. Ai, gente, eu agradeço, assim, muito. Eu sou suspeita para falar disso, porque eu gosto, eu estudo muito, tem muitas coisas, assim, que interferem na nossa vida. Mas estar com vocês aqui, poder falar sobre isso, assim, é uma realização. Quando eu vim para Mogi, eu vim buscando realmente essa identidade, esse propósito. Então, eu fico grata. Assim, gratidão a todos vocês por essa oportunidade e que venham muitas outras oportunidades por aí. Sim, a gente que agradece aí e deseja muito sucesso para você. Ah, obrigada. Então, a gente termina mais um podcast Amigos S.A. Que vem os E não próximos. esqueça de curtir o canal, dar like, Tem que... segue a gente, dá uma força aí. Compartilha, para quem gosta desse tema, compartilha, porque tem muita coisa aí. Rodrigo, falhamos na semana passada, mas estamos aí já. A produção tá 100%, É. todo mundo fartão aí. Faz o joinha, Faz se o joinha, inscreve, é isso aí. compartilha. Espalha geral. É isso aí. Valeu. Abraço. Até a próxima. Até mais. Até mais. Gente,